A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é o pastor Norberto Félix, voltando para mais um vídeo. Hoje nós temos um assunto muito interessante e eu gostaria de pedir a sua gentileza para, por favor, ao assistir este vídeo, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like. O seu comentário também é muito importante para o crescimento do nosso canal. Acione o sininho para que todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo, você receba a notificação. Também deixe o comentário. Se inscreva no canal, porque você fazendo isto ajudará o nosso canal a crescer. E então, essas mensagens que postamos aqui serão encaminhadas para um número bem maior de pessoas e com isto ajudaremos com que essas pessoas cresçam espiritualmente. Até porque muitas pessoas não têm condições de fazer um curso de teologia, não é verdade? Gostariam até de fazer, mas não têm condições. Então, esses conteúdos que nós vamos colocando aqui, tanto ajuda aqueles que não têm condições de fazer um curso de teologia, como também ajuda aqueles que estão cursando teologia, que precisam muitas vezes de atividades complementares, com base em alguns temas que muitas vezes nós colocamos no canal. E aí vai ajudar você, tá bom? E você também que prega a palavra de Deus, se quiser pegar os temas e utilizar, amém. Aqui o nosso motivo é puro, tá bom? Então, o tema de hoje, qual o tema que nós temos para hoje aqui no nosso canal? 3 sinais da salvação na vida do homem. Você já pensou sobre um sinal de salvação em sua vida? Pois é, são muitos os sinais. Contudo, eu irei apresentar hoje pelo menos 3 sinais muito importantes da salvação na vida do homem. Qual o texto base? O texto que nós iremos usar como texto áureo para o nosso vídeo será, ou para o nosso assunto, será Salmo 111, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Olha que coisa linda. Então, com base nesse texto que está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Qual seria o primeiro tão importante sinal, na vida de uma pessoa? O sinal da salvação na vida de uma pessoa, de um homem. Qual seria esse, entre os 3 sinais da salvação na vida do homem, qual seria o primeiro? Temor. O temor a Deus é o principal sinal de salvação na vida do homem. Mas o que vem a ser? O que será? O que significa este termo temor? Principalmente relacionado a temor a Deus. Quando nós falamos ou nos referimos a Deus, o que significa temor? Temor significa respeito. Temor a Deus significa reverência. Temor a Deus significa obediência. Então nós temos 3 termos que conceituam a este termo temor, certo? Esta palavra temor. Respeito, reverência e obediência. São 3 palavras relacionadas ao temor. Agora, observem só, como o primeiro sinal da salvação na vida do homem é o temor, vemos que o Salmo está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, entendemos que o temor é uma das principais características encontradas nos salvos. As pessoas que vão se salvar, geralmente são pessoas tementes. Elas são tementes a Deus e elas são tementes também a alguns detalhes da vida. Elas lidam com determinados detalhes da vida com respeito, com reverência, consideração. São pessoas obedientes e respeitosas. São pessoas que são reverentes. Então, este é um traço, é um sinal de salvação e que, inclusive, é um dos principais sinais de salvação na vida de uma pessoa. Por isso que o Salmo diz que o temor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem, Temor do Senhor,
É o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Aí o salmista fecha este versículo, este texto, dizendo: o seu louvor permanece para sempre. Alguém poderia me fazer a pergunta: mas pastor, como que o senhor pode provar que o temor é um sinal de salvação? Sim, porque nós vemos que o salmista encerra o discípulo, ou seja, o versículo, dizendo: o seu louvor permanece para sempre. Significa o quê? O salvo louva na terra, quando ele morre aqui, ele vai para a glória continuar louvando a Deus lá diante da sua presença. Então, isto é um sinal de salvação. Segundo sinal de salvação na vida do homem é que os salvos são ensináveis. Olha o que Provérbios 1:7 está dizendo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam o conhecimento e a instrução. Então, esses loucos que o sábio Salomão, né, o pregador em Provérbios está falando, em Provérbios 1:7, são justamente as pessoas que não vão se salvar, as pessoas que não têm entendimento de Deus, certo? As pessoas que não temem a Deus, a pessoa que age como uma pessoa louca, uma pessoa que não tem temor. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam o conhecimento e a instrução. Então, o segundo sinal de salvação na vida de um homem, na vida de uma pessoa, de uma mulher, né, é que essas pessoas são ensináveis, são pessoas que querem aprender, são pessoas que querem instrução, são pessoas que precisam, sentem a necessidade e valorizam o ensinamento, a instrução. Elas querem aprender, elas querem conhecer algo novo da parte de Deus para a sua vida. Inclusive, no livro de João, no capítulo 8, no versículo 47, Evangelho de São João, 8:47, olha o que o próprio Senhor Jesus fala para os fariseus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, Jesus diz assim: por isto que vocês não a escutais. Vocês não me escutam, porque vocês não são de Deus. Observe, como pode uma pessoa que é de Deus se perder? Como pode uma pessoa que é de Deus não ser salva? Então, Jesus está deixando claro: quem escuta as palavras de Deus, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quer dizer, quem é de Deus quer aprender, quer escutar, quer o ensinamento, quer a instrução. Você está entendendo? Aí Jesus diz: por isso vocês não me escutam, porque vocês não são de Deus. É o que Jesus fala para os fariseus. Você está entendendo? Então, é o segundo sinal que eu estou apresentando aqui de uma pessoa salva. Os salvos são ensináveis. Os sábios querem aprender. Os sábios querem escutar. Inclusive, Mateus 7:24, o Senhor Jesus deixa bem claro que, quando ele diz que aqueles que escutam as minhas palavras e praticam, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz: vieram os ventos, desceram a chuva, correram os rios, deram com ímpeto naquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada onde? Sobre a rocha. Um exemplo de pessoas salvas, né? Pessoas sábias, porque são ensináveis. Jesus diz, aquele que escuta minhas palavras e praticam. Porque essas pessoas escutam a palavra e aprendem em relação a ela. Então, este é o segundo sinal de salvação na vida do homem. É que as pessoas salvas são ensináveis, aceitam o ensinamento, aceitam a instrução. Terceiro sinal, para nós encerrarmos: os salvos têm facilidade de entender os mistérios de Deus em sua vida. Você tem facilidade de entender os mistérios de Deus? Você está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Mas se por acaso você não está conseguindo, não se preocupe, porque pelo menos você está incluído nas pessoas que têm o temor e nas pessoas que são ensináveis, porque quando você se dispõe a assistir este vídeo e valoriza o ensinamento, é porque você é uma pessoa que tem temor à palavra de Deus, e você é um indivíduo, é uma pessoa, né, ensinável. Tá entendendo? Então, por que é ensinável? Por que você é ensinável? Porque você quer aprender. Não, queria saber. Não, acho que eu não estou entendendo as coisas. Aí você vai procurar, buscar, fazer perguntas, entendeu? Para que o seu entendimento se abra.
Então, os sábios têm facilidade de entender os mistérios de Deus. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Você pode ver que sempre o provérbio, ou seja, o pregador, Salomão, ele vem falando que o temor do Senhor, ele vem sempre apresentando o temor. O salmista Davi, no Salmo 111, 10, ele começa dizendo o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Aí quando nós vamos para o Provérbios 1, 7, nós vemos Salomão dizendo o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, conhecimento e sabedoria são palavras sinônimas. Então, o salmista, né, fala sobre o temor é o princípio da sabedoria. O autor de Provérbios diz o temor é o princípio do conhecimento, certo? E depois nós vemos Provérbios 9, versículo 10, novamente o autor falando o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, observe, se você não consegue entender, como que você vai esclarecer? Se você não consegue entender, como que você vai aplicar? Você não tem como aplicar, não há como aplicar nem para si e nem para repassar para outras pessoas. Então, tudo começa quando você entende. Então, quando você tem o temor de Deus, Deus começa a abrir o seu entendimento, porque o conhecimento você adquire assim, assistindo esse vídeo, né, escutando esse ensinamento, lendo a Bíblia, lendo outros livros, indo para um curso, fazendo, entendeu? Um curso de teologia, coisa desse tipo, participando dos cultos de ensinamento na sua congregação, você adquire o conhecimento, mas a sabedoria, o homem não tem como transmitir para você. A sabedoria é algo que vem de Deus, vem do céu. É Deus que dá para as pessoas. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isto que um dos principais sinais da salvação é o temor, é o primeiro sinal que deve haver na pessoa, certo? Que é o respeito, a reverência, a obediência às coisas de Deus. Vejamos para fechar Lucas 24, 45. Olha só o que o autor de Lucas, o evangelista Lucas, né, o autor deste livro, ele fala: e abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então, quando o Senhor Jesus viu que os discípulos estavam tendo dificuldades, ele fez o quê? Ele abriu o entendimento dos discípulos. Por que Jesus abriu o entendimento dos discípulos? Porque os discípulos haviam de se salvar, são pessoas salvas. Então, nós também somos discípulos de Cristo, estamos na iminência da salvação, estamos em andamento para esse processo maravilhoso, estamos realmente crendo que o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, estamos dispostos e interessados pela salvação. Então, a primeira coisa que Jesus faz é abrir o nosso entendimento, porque o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento, entendeu? Deus abre o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos compreender o processo da salvação. E como é que isto funciona? Estudar-se-á através desse desejo ardente de aprender mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre as três pessoas fundamentais da salvação, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar assistindo este vídeo. Espero que o assunto de hoje, esse tema, tenha agregado mais para a sua vida espiritual. Não esqueça, aquilo que é bom, temos a responsabilidade de repassar para outras pessoas. Lembrando novamente, não esqueça de dar o seu like, seu joinha. Não esqueça de acionar o sininho para que todas as vezes que eu colocar um novo vídeo você receba a notificação. E também deixe o seu comentário, é muito importante para nós. E também compartilhe com seus amigos, conhecidos, enfim. Um abraço, muito obrigado, Deus abençoe.